Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grupo MediaCast. Aqui nós conversamos com líderes que transformam verdadeiramente seus setores. Gente que inspira, que acredita que inovação e pessoas caminham juntas. Com a gente, você vai ouvir histórias de pessoas que sonham grande e investem no nosso país. Eu sou Edmilson Caparelli, presidente do Grupo Mídia e também da FBH, Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. E comigo está Tainá Mana, diretora editorial do Grupo Mídia. É isso, né, Tainá? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Imagina, é um prazer imenso te ajudar a conduzir essas conversas. Ah, que bacana. Vamos, e hoje é um aprendizado, né? Quem Hoje está é um aqui com a aprendizado. gente Hoje a gente vai ter conhece uma muito aula. sobre saúde, né? Com certeza. Então hoje nós recebemos um convidado que está na linha de frente da gestão em saúde, com toda a complexidade, responsabilidade e impacto social que esse universo exige. Médico cardiologista e especialista em gestão e liderança ao longo de 15 anos de carreira, atua nos setores público, privado e filantrópico, transformando realidades em diferentes regiões do país. Ele implantou o primeiro centro de cardiologia em Osasco e viabilizou a primeira cirurgia cardíaca do Alto Tietê. Liderou projetos em 5 estados e conduziu a Santa Casa de Chavantes ao reconhecimento nacional e internacional em qualidade assistencial. Hoje está à frente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado de São Paulo, a OSP, representando cerca de 8.800 estabelecimentos de saúde no estado de São Paulo, além de integrar o Conselho da Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, a FEOSP. É com grande satisfação que recebemos hoje aqui no Grupo MediaCast meu amigo Anis Gatas Mitre Filho, presidente da OSP. Anis, seja muito bem-vindo e o currículo aqui é extenso, né, cara? Obrigado, viu? Sobra tempo para mais alguma coisa, não? Sobra um pouquinho, a gente tem que dividir um pouquinho as funções, né? Tava te falando lá antes da gente começar que eu tenho o celular só para os caras chatos, né? Então, quando o cara é muito inconveniente, porque depois que começou esse negócio de tecnologia, as pessoas ficaram inconvenientes, né? É impressionante. Às vezes você tá offline vamos dizer, no WhatsApp, mas você tá no Instagram online, o cara te chama no WhatsApp, você não responde, ele vai no Instagram e te chama, né? Então você tem que saber dosar isso também para não deixar as pessoas te violentarem, né? Violentar a sua paz, o seu sossego. Acho que a gente tem que saber dividir isso aí. Bacana, bacana. Anis, quais marcos da sua vida você acredita que moldaram a sua atuação como líder? O que ou quem te inspira? Bom, primeira fonte de inspiração minha foi meu pai, né? Meu pai ele era médico também, ele faleceu muito cedo, faleceu no meu último mês de faculdade de medicina, e era um cara muito pacificador. Ele era, na verdade, assim, era um cara muito impositivo, né? Família tradicional libanesa. O meu avô veio do Líbano, meu pai teve uma criação muito rígida, muito dura, mas quando ele quis passar de geração, ele já foi uma pessoa mais de conversa, de pacificar as coisas. Então foi um grande líder que eu tive, né? E outros líderes que eu me inspirei ao longo do caminho, um deles, né, conhecido, foi o Abílio Diniz. Eu até, na época da minha formação, fiz um curso de liderança com ele na FGV, e foi um curso de liderança que mudou muito a minha percepção de vida, assim, né, de tudo. Não era só o Abílio Diniz, eram outros gestores que ele trazia para o curso, mas isso me moldou bastante. Então, são as fontes de inspiração que eu tive aí, e depois, né, ao longo da carreira, aí eu comecei eu mesmo criar minha própria forma de liderança, né? Primeiro conceito que eu tenho de liderança é a questão de lealdade. Não é a mesma coisa que fidelidade, tá? Lealdade é uma coisa, fidelidade é outra. Eu posso ser leal a uma empresa, mas eu não sou fiel a ela porque eu posso sair e trabalhar em outros mercados, né? Mas desde o momento que eu saio dessa empresa, eu tenho que ser leal a tudo que eu conquistei com ela. Então, uma coisa que eu exijo muito, e eu, sim, falo todos os dias para todo mundo que está comigo, é a questão da lealdade. Quem não é leal não serve para nada, para nada. Pode ser o melhor do mundo. Quem não é leal, se eu descubro qualquer coisa de deslealdade na minha equipe ou no meu meio, eu paro de conviver com a pessoa. Isso é inegociável, né? Outra coisa que é inegociável também é o poder do líder. A gente tem que ser líder, mas tem que ser chefe também às vezes. Então, poder não se negocia. Poder você tem que fazer cumprir. Então, lógico que a gente tem uma discussão, a gente conversa, a gente contrata pessoas boas e técnicas para nos orientarem e nos complementarem naquilo que a gente não é bom. Mas
a decisão final é inegociável. O poder é do líder maior. Então, são coisas que eu tenho aí de liderança. Você falou, já que nós estamos falando aqui de liderança, você falou do Abílio Diniz. Foi uma pessoa que eu também admirei muito. E ele tem uma frase que ele falava que gestão é processo e gente e processo, nada mais que isso. Se tem alguma coisa errado, ou você troca gente ou você troca processo. Você compartilha dessa ideia? Eu falo isso o tempo todo também. Se a pessoa pode ser boa, mas ela está no processo errado. Ou o processo, a pessoa é boa e o processo está errado, né? Então, primeira coisa é desenhar os processos bem desenhados. Então, como que eu quero que aquilo seja feito, a forma que eu quero que ela seja feita e o que eu espero da entrega do resultado daquele processo. Isso tem que deixar bem claro e a pessoa começa a gerenciar processos, né? E você, como líder, você acaba gerenciando pessoas, né? E também conflitos interpessoais, né? Existe muito, numa empresa grande, você tem muitas pessoas mandando em muita coisa e você, como CEO, como presidente, tem que ficar gerenciando esses diferentes egos também. A gente tem que saber fazer as pessoas se comunicarem da maneira correta, que elas se perdem na comunicação durante o tempo. Principalmente quando elas estão envoltas de problemas, né? As pessoas estão lá resolvendo problema, e elas começam a criar inimigos fictícios na cabeça. Muitas vezes esse inimigo está dentro da própria equipe e você tem que ficar melhorando essa comunicação. Bacana. Anis, lembrando ali, você citou muito sobre lealdade, né? Quais outros valores são inegociáveis para você? Tanto enquanto médico ou quanto presidente da OSP? Segundo, a empatia. É se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente tem que ser empático, entender a dor do outro, o que o outro quer de expectativa, o que o outro tem de conflito interno. Então, a gente tem que ser empático, né? Humanização tem a ver com empatia também. Eu acho que a gente tem que ser humanizado. Eu sou uma pessoa muito dura, mas eu sou humanizado, as pessoas me procuram, eu ajudo. Então, eu sou e meu pai também era assim, eu sou um cara que não consigo dizer não. Eu não consigo, quando me procuram para ajudar, eu tenho que dar um jeito de ajudar. Né? Isso desde sempre, eu não perdi essa essência. A gente tem que humanizar e tem que ser liderar pelo exemplo também, né? A gente tem que tem que ter constância, liderar pelo exemplo. Acho que esses valores são os principais. Meu amigo, para um líder que gerencia tantos projetos simultaneamente, como é o teu caso, como você mantém equilíbrio entre trabalho, tomada de decisão e desenvolvimento pessoal? Bom, uma dessas é deixar um celular só pro pessoal chato. Essa daí é se respeitar, né? Acho que eu vou fazer isso também. Porque tem gente que liga o dia inteiro, todos os dias, cara. É impressionante. Aconteceu qualquer coisa, o cara te liga. E eu sou um líder, eu gosto de deixar as coisas, não são soltas, mas eu gosto de deixar as coisas acontecendo. Eu tô vendo, né, por cima da floresta, mas eu tô vendo, as coisas estão acontecendo, eu não tô lá microgerenciando ninguém. Então, eu também não preciso de ninguém me falando tudo que faz, né? Mas quando eu tô com minha família, quando eu tô no meu momento de lazer, eu procuro evitar olhar o celular, eu procuro me regrar com relação a isso. É claro que a gente tem pessoas que vão te ligar que você vai ter que atender, né? Num fim de semana, à noite. Mas eu procuro deixar tudo resolvido. Eu já fui um cara que trabalhava 24 horas, isso faz mal, a gente até os 35 anos aguenta isso, depois disso você não consegue aguentar mais e tem que se gerenciar e se policiar com relação a isso. E eu costumo assim, eu gosto de deixar, todo dia eu elenco 3 grandes problemas para resolver. Eu tenho que entregar 3 grandes problemas, isso é inegociável para mim também. Então eu falo, hoje eu vou resolver esse problema. E os outros problemas menores eu vou resolvendo ao longo do caminho também, mas eu tenho que entregar 3. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. E aí isso me ajuda bastante a organizar minha rotina, sabe? Eu consigo procrastinar menos, né? Porque a gente, às vezes, acaba, não vou resolver esse daqui, aí vai acumulando. Não, eu sou um cara resolutivo. Tem um problema na frente, eu gosto de resolver e tirar ele da frente, principalmente os grandes. Bacana. Perfeito, Anis. Você também, com toda a sua experiência, você já liderou na saúde privada, na saúde pública, na filantropia. Como é que você se adapta? Porque eu imagino que seja muito diferente, né? Gerir em cada um desses setores e principalmente gerir pessoas e a cultura desses ambientes, né? Bom, primeira coisa também que eu acho que um líder tem que ter é a mente aberta e compreender os processos. Então, quando eu cheguei na filantropia, eu não entendia nada de emendas parlamentares, eu não entendia nada de prestação de contas, e eu fui com a mente aberta, ouvi muita gente, eu fui buscar muita gente boa no mercado, isso desde sempre. Desde o privado, quando eu comecei a fazer cirurgia cardíaca, eu sempre me cerquei de pessoas boas, competentes e técnicas e fui atrás. Eu estudei e eu esgoto
é o que eu estava até conversando com vocês antes aqui com relação à emenda parlamentar, eu esgoto todas as possibilidades de ouvir todo mundo antes de tomar uma decisão. Então, acho que a gente também, como líder, tem que entender o processo, tem que entender o chão de fábrica, a gente tem que se envolver no problema. Eu entendo de cada processo de um hospital. Se você me colocar em cada setor do hospital, mesmo sendo médico, eu entendo desde a lavanderia até o morgue, até a parte de limpeza, centro cirúrgico. Eu sei, eu sou perito nisso, né? Eu busquei isso, eu fui buscar exemplos de outros, benchmarking, fui fazendo visita em outros hospitais, então eu sempre fui muito atento a isso. Então acho que a gente tem que ser curioso, principalmente é curioso. Senão você não consegue entender o setor. E você não tem que se adaptar engolir respostas fáceis. Você tem que ir atrás das respostas complexas. O detalhe, o detalhe, o detalhe, o detalhe. A gente tem, às vezes, escritórios de advocacia que assessoram a gente, um entende de uma coisa, outro entende de outra, e aí eu vou juntando várias também pontos de vista, do ponto de vista tributário, do criminal, do contencioso, do trabalhista, para chegar numa conclusão. Então, acho que também o grande diferencial de um líder é saber isso. Você não precisa saber tudo, mas tem que ter noção de tudo. Você acredita que hoje, com cada vez mais aí, a IA ajuda muito nisso também, né? Porque você joga um problema ali e ela te dá algumas coisas que quando você vai conversar, por exemplo, com um advogado sobre especialista naquele tempo, você já tem uma base bem formada, porque ela te deu ali alguns elementos para você poder discutir aquilo, né? Exatamente. Há um ano atrás eu usava o Google, né, para perguntar alguma coisa. E aí o Google trazia índices, né? Ele trazia lá um monte de sites de quem entrar e consultar. Agora a IA, ela te traz tudo mastigado já ali, né? mastigado. E aí acho que é um ponto de partida interessante para você buscar, né, se informar das coisas. Eu tenho usado bastante. Eu era meio reticente antes, não entendia também. Mas hoje é um ponto de partida. Não gosto de textos prontos, sabe? Isso me incomoda um pouco, porque são textos sem emoção. Eu gosto de escrever meus próprios textos. Mas quando você vai consultar qualquer coisa, é importante, né? Eu tava com um problema de epicondilite no braço aqui, e é um epicondilite medial. E fui buscar, eu mesmo como médico, fui buscar na IA e ele me deu um monte de ponto de vista. E eu fui consultar os ortopedistas amigos meus e tinha coisas bem parecidas. Então é legal, acho que é importante. É mais um meio de comunicação para você agregar informação, né? Bacana. Liderar hospitais e serviços de saúde envolve desafios complexos, especialmente em múltiplos estados e setores. Como você mantém clareza e foco na hora de tomar decisões difíceis? Bom, primeira coisa quando eu assumo um hospital novo, ainda mais porque no Brasil ele é muito heterogêneo e o Brasil a gente tem insegurança jurídica muito grande, eu busco procurar os órgãos de controle, os entendimentos que eles têm com relação a diversos fatores. Então, o entendimento que eles têm com relação ao contrato de gestão, o entendimento que eles têm com emendas parlamentares. Não sei se vocês acompanharam aí que o Flávio Dino suspendeu todas as emendas por um período. Agora a Lesp também tem alguns projetos com relação a isso. Então, a gente tem que se inteirar da realidade local, né? Então, e essa interação também é através de diálogo, né? Você tem que dialogar bem com esses órgãos, porque você tem que falar para eles, olha, eu quero acertar, me ajuda a acertar. Eu não quero cometer o erro para você me apontar o erro e eu ter que pagar pelo erro. Então me ajuda a acertar desde cedo, que é bom. Eu tive experiências boas assim em Rondônia, por exemplo, que a gente fez isso no Piauí também. Na época que eu era presidente lá do Grupo Chavantes, a gente fazia essa interação com os órgãos de controle. Mas é se informar da realidade local. Inclusive, a questão trabalhista, às vezes, em pontos diferentes, é diferente, né? A questão de emendas, então, é tudo muito heterogêneo. Então, você tem que se informar. Buscar advogados. Lógico que eu tenho uns advogados que são sempre comigo, que são minha base. Mas buscar advogados da região também para entender como que funcionam os processos lá, entender como funcionam os órgãos, isso é importante. Bacana. E olhando para sua rotina, para o seu dia a dia, né, de altas decisões, de estar com muitos líderes, gerir equipe de saúde, que é um setor muito delicado, é complexo. O que você diria que é mais gratificante para você na sua rotina, no seu dia a dia, ou de ver os resultados que você ajuda essas instituições a conseguirem? O que eu mais gosto é de ver o resultado final dos nossos pacientes tendo o problema resolvido. E o que eu mais fico olhando é o índice de satisfação das unidades que a gente atua, né? Eu gosto de ver lá e sempre acima de 90% de satisfação. Isso é o que mais me deixa feliz. E eu também gosto de ver os próprios colaboradores repostando nas redes, eles marcando a nossa empresa. Isso eu acho muito importante, é muito gratificante ver que a gente atende bem tanto o paciente também quanto as pessoas que trabalham com a gente. Isso é muito legal. Bacana. Nós vamos dar uma pausa, que eu quero falar agora do maior evento, Anis, de gestão da saúde do país. O Healthcare Conference,
que vai acontecer de 17 a 20 de setembro de 2026 em Ribeirão Preto. E você que quer fazer parte desse evento, conhecer um pouquinho mais, é só entrar em contato com a nossa equipe. Você já participou do Conference já, né? Você sabe que... Já, é muito bom. É um dos melhores eventos aí do ano, né? Bem Sim. bacana. E esse ano, pela primeira vez, nós levamos para Ribeirão Preto, foi um sucesso, viu, Anis? Foi, né? Foi muito bom. um Ribeirão sucesso. Preto é a terra Você de esteve lá vocês. com a gente, você sabe. É a terra natal Eu de tava meio assim, porque a gente Sim. sempre fez em resort com praia, né? Eu falei, poxa, mas sem praia, tá? E o pessoal amou, e nós vamos repetir mais uma edição em Ribeirão Preto agora. Esse ano vai ser Ribeirão, então? Vai ser em Ribeirão, vamos repetir Vamos levar Ribeirão todo mundo Preto. pra casa de novo. De novo. Ah, que bom. Você escreve, meu amigo, diversos artigos e contribui com publicações de divulgação de coisas, de assuntos da saúde. Você acredita que essa transferência de conhecimento faz parte da rotina de um bom líder? Quais ideias ou filosofias, por assim dizer, fazem parte do seu estilo de liderança? Bom, eu acho que a saúde é um meio muito regulado, né, regulamentado. E tem muitas regulamentações por diversos órgãos diferentes que estrangulam algumas coisas, né? Então eu acho que nós, líderes, que estamos na linha de frente, a gente tem que parar de hipocrisia e falar o que é a realidade, né? Uma coisa que eu tenho falado muito, todo mundo fala, tem muito médico se formando no Brasil. Aonde tem muito médico se formando no Brasil? Falta médico. Aonde você vai, falta... Então não é a realidade. Então, assim, são pautas que parecem polêmicas, mas a gente tem que começar a se posicionar. O Ministério da Saúde lançou um programa para reduzir filas. Tá bom, vamos conversar para aprimorar esse programa. É ótima a iniciativa, mas a gente pode melhorar. Não é porque às vezes você tem um funcionário bom que você não pode ter um ainda melhor, não Sim, é? com Ou certeza. cobrar melhor dele. Então, assim, não estou dizendo que a gente tem que ser combativo, a gente tem que ser colaborativo. E a partir do momento que eu acho que a gente tem que ser colaborativo, eu acho que a gente escrevendo, lançando artigos que influenciam pessoas que leem, é importante a gente também ir aculturando todo mundo de que a saúde é uma coisa só. Não dá para ter fragmentação do CRM decidir uma coisa, o Corém decidir outra. Inclusive, eu tenho um café da OSP dia 17 lá no São Cristóvão, vocês estão convidados também, que foi vocês estiveram ontem, mas a gente no dia 17 vai ter lá, que vai falar sobre isso. O CRM lançou uma normativa, o CFM, né? Sobre os médicos auditores. E aí o Corém lança outra. Como que fica isso, né? Quem que foi consultado com relação a isso? Então, acho que é importante a gente escrever sobre isso, as pessoas também entenderem como que é o contexto, porque saúde, a gente só vê tragédia e resultado final. É toda hora o que a gente vê, né? Mas o que chegou naquela tragédia ou o que chegou no resultado final bom, ninguém sabe o tanto de luta que teve que ser comprada ali dentro, né? O tanto de luta de todos os lados. Então, é importante a gente escrever, é importante a gente mostrar para o mundo o que é a realidade no gestor hospitalar. Bacana. Enquanto líder, como que você identifica futuros líderes nas suas equipes? Você monitora instituições, entidades, já foi de hospitais, de fato. Começou como médico, depois assumiu esse posto de liderança, né? Como é que Sim. você percebe essas características em potenciais líderes? Depois da lealdade, né, que acho que é o principal ponto aí, é a questão do cara ser incomodado. O incomodado, o cara que é incomodado com o processo, que não se satisfaz, esse, para mim, é o cara que eu começo a avaliar melhor, entendeu? Geralmente é mulher, né? A mulher é muito boa tecnicamente, mulher é muito boa para tocar a operação. Eu gosto muito de trabalhar com mulher é eficiente, mulher entrega resultado. Por mais que falam que mulher tem mimimi, mulher não tem mimimi, mulher quando tá focada, ela entrega, ela passa por cima de tudo e entrega. Então, assim, eu gosto de gente incomodada, gente que não se contenta com o problema. Eu odeio aquele cara que fala assim, mas isso eu passei para fulano. Cara, vai até o final. É igual quando eu atuava como médico de fato. Eu pegava um paciente, mesmo sendo cardiologista, eu esgotava tudo dele antes de mandar ele para o endocrinologista. Eu mandava para o endocrinologista quando eu tinha certeza que aquele cara tinha um diabetes tipo 1, tinha um diabetes tipo 2. Eu só mandava para o especialista com isso. Então, acho que as pessoas têm que ser assim, curiosas e incomodadas. Bacana. Nós estamos em um ambiente cada vez mais tecnológico e competitivo. Qual a sua visão sobre o futuro da saúde no nosso país e os desafios e o papel dos gestores para os próximos anos, Anis? Bom, até falando da formação médica, eu acho assim, a gente, por muitos anos, pela falta de médico, a gente nivelou por baixo. Então, hoje, um médico muito bom, muito renomado, ele ganha basicamente o mesmo que um recém-formado. As pessoas falam, puseram recém-formado no pronto-socorro. Não é. Hoje, você tem escassez e você tem que pagar para os caras tudo igual para poder ter a sua escala fechada. Isso é uma coisa que vai mudar. Já está mudando, inclusive. Já tem médico pedindo, pelo amor de Deus, para dar plantão.
Então, hoje, para o cara poder ser admitido numa equipe, ele tem que ser um cara que segue as regras, tem uma boa formação, é um cara que... Porque antes o médico fazia o que queria, né? Eu sou médico, eu sei muito bem como que é. Você estava escasso, você era tratado numa redoma de vidro ali e realmente você fazia o que queria. Hoje não. Hoje eu sei que muitos não vão gostar, mas é a realidade. Teve muita Santa Casa, muito hospital de interior, e ainda tem, que penou na mão de médico, pela escassez. Ele só tinha aquele médico. Tem um hospital que eu gerenciava, que tinha um médico que o cara fazia anestesia, ele fazia o parto, ele pegava a criança, ele fazia a cirurgia, ele fazia tudo, só para receber 4, 5 vezes mais, entendeu? Então é uma coisa que isso tem acabado. Então acho que assim, hoje a gente vai começar, principalmente na parte assistencial, privilegiar e remunerar melhor quem você vai nivelar por cima e não mais por baixo. Sempre foi nivelado por baixo. É uma coisa que ninguém fala, mas é a realidade, entendeu? E assim, a gente também vai ter que aprender a falar coisas com segurança. Hoje também, ainda tem gente que fala coisa da chute, né? Eu chuto, falo um negócio, vira um mantra. Não. Com a tecnologia, com a informação, hoje todo mundo tem acesso a tudo. Então você não consegue mais pôr as coisas embaixo do tapete, né? Principalmente com relação à segurança hospitalar. Qualidade e segurança. Hoje os pacientes, em alguns países, eles já avaliam o hospital se ele tem ranking, né? Eu tive em Nova York esse ano. Nova York, você vai lá, a vigilância sanitária coloca lá A, B ou C no restaurante. Você pode escolher o restaurante pelo A, B ou C. Pelo nível de higiene que aquele restaurante tem, inclusive restaurante de rua. O hospital vai ser a mesma coisa. As pessoas vão ter informação de que aquele hospital morre menos, que aquele hospital morre mais, e vão escolher. Na verdade, eu mesmo já escolho plano de saúde há muito tempo por isso, né? Lógico que nem todo mundo tem condições financeiras de ter isso, mas é uma coisa que vai mudar, e tem mudado muito. Bacana. E com base em toda a sua experiência, em toda a sua trajetória, qual o legado que você gostaria de deixar para o setor? Qual conselho você deixaria para os profissionais que querem seguir um caminho tão brilhante quanto você trilhou? Bom, acho que primeiro menos ego e mais ação, né? Acho que o ego é um grande problema aqui do meio da saúde. Olha que engraçado, né? A gente fala de político, né? E eu já conversei com políticos que eram da área da saúde e foram para política e falaram assim, cara, a área da saúde tem mais ego do que a área política. Então é uma coisa impressionante, assim, né? E eu tenho sofrido isso até na questão de ter assumido a presidência da OSP. Eu vejo que eu criei muitos inimigos que eu nem sabia que existiam. E eu não tô nem aí, porque assim, eu acho que todo mundo tem que se juntar. Eu tô super feliz que você assumiu a FBH e eu quero fazer um trabalho conjunto com você, com a federação, com a FEOSP. O Rogacha é da minha diretoria aqui, eu sou da diretoria dele lá. Então assim, eu acho que acabar com esse negócio de ego, isso daí não é legal. A gente tem que trazer os problemas reais, né? Vamos agir. Vamos agir porque todo mundo sofre. Hoje o Brasil tem 72% de hospitais pequenos e médios que sofrem com isso. E assim, aí sabe qual que é o discurso das associações? Tem que fechar o hospital acima de 150 leitos, abaixo de 150 leitos. Não é viável economicamente. Você vai fechar 70% dos hospitais do Brasil. Então assim, tem que parar com isso. A gente tem que ter ação eficiente, ação que realmente entregue. Resgatar essa questão das associações como entidades que trazem pauta, que discutam a realidade dos hospitais. E não fica lá batendo palma para político, reverbera coisas que não são verdade. Não estou falando de ninguém específico, estou falando... Sim. Por muito tempo eu agi assim também. Então a gente tem que rever isso daí. Mas você falou uma coisa interessante, né? A pessoa levanta tanto a bandeira, né, de uma saúde unida, isso e aquilo, e em vez de te ajudar, de estar junto, a pessoa vira um inimigo, né? Quer dizer, então, tudo isso daí, todo esse papo é bom se for na mão dela, né? Se tiver mais alguém fazendo, já não funciona. Pois é, se a gente vai no Ministério da Saúde, não é melhor o Anísio ir com o Edmilson e com o Rogatti do que só o Rogatti sozinho, ou só o Edmilson sozinho, ou só o Anísio sozinho? Não é melhor a gente ir lá? Não traz mais força? A gente não junta mais gente para uma pauta em comum? Porque a dor de um é a dor de todos. Sim, com certeza. Meu amigo, quais são as suas perspectivas para a saúde e para o setor de filantropia, de forma geral, para o ano que vem, 2026? Bom, acho que a filantropia deu uma grande revolucionada com a tabela SUS paulista aqui em São Paulo. Isso incomodou, no bom sentido, né? Tô falando, incomodou muitos estados, inclusive o Ministério da Saúde, resolveram agir porque eles viram que é um problema que tem que ser resolvido. Isso trouxe bastante melhoria para os hospitais do ponto de vista financeiro, né? Você conseguir cobrir algumas questões de folha. Porém, a gente tem algumas lutas ainda com relação às emendas parlamentares, que são uma grande fonte de receita dos hospitais filantrópicos,
e essas emendas vira e mexe estão sendo questionadas. Então, acho que uma das grandes discussões para o ano que vem é a gente regulamentar essas emendas de uma maneira que seja viável executá-las, que também não adianta você regrar e não se torna viável economicamente, e rever essa questão aí das tabelas. Hoje tem um programa, agora tem especialistas, que é do Ministério da Saúde, que está sendo aprimorado. Tem que rever a tabela SUS Paulista para os próximos anos também. Tem algumas coisas que a gente já sabe que deram muito certo e outras pequenas que deram errado. E essas coisas que deram errado a gente tem que otimizar. Então, acho que a grande discussão aí é com relação a essas regulamentações desses programas que são muito importantes, são bons, mas precisam de melhorias. Meu amigo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Grupo MediaCast. Você sempre traz aí uma visão única e por vários ângulos, então é sempre um aprendizado mesmo bater esse papo com você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Edmilson, obrigado, Tainá. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tainá, obrigado também. Gostou? Imagina, foi uma delícia de conversa, né? A gente teve uma aula de fato, como a gente já imaginava que teria. Imaginava, é isso mesmo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora também. E fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube para acompanhar esse e outros episódios.